Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão ou pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Romanos, o pastor Michel iniciou a série no dia 31, dando uma geral sobre o que iríamos falar. E agora nós vamos pontuar nesse mês esse capítulo 12 e 13. Então nós vamos falar sobre o modo cristão de viver, essa vida nova. Essa passagem ela é bem conhecida, muitos conhecem de cor, o culto racional, ser transformado. Nós conhecemos muito bem esta passagem. Só que ela, em si, retrata o modo de viver cristão, como um culto a Deus. O nosso modo de viver deve expressar continuamente esse culto a Deus. O apresentar o corpo é você continuamente, em qualquer lugar que você esteja, expressar esse louvor, essa gratidão, expressar esse culto a Deus. O autor, o apóstolo Paulo, ele fala para uma comunidade cristã de Roma. Só que a aplicação desse texto, ele se dá em todas as épocas e em todos os lugares. O culto a Deus, ele não se restringe à igreja. Não se restringe a este lugar aqui onde nós prestamos um culto solene ao Senhor. Aqui é uma expressão que nós juntos, em comunhão, em união, juntos expressamos a Deus o nosso culto. Mas o culto que Paulo fala em Romanos, ele é mais extensivo, ele estende a nossa vida. Quando avistava alguém, um cristão, ele falava, olha, aquele ali já é da seita do caminho. Era identificável. E lá em Antioquia falaram, olha, são cristãos. Eles não autodenominaram cristãos. O mundo olhou e falou, aquilo ali são cristãos, seguidores de Cristo. E essa identidade que Paulo fala que nós temos que ter na prática. Essa identidade que Paulo fala que cada um cristão tem que ter na prática. O mundo identificar. Só que hoje, infelizmente, nós não somos mais conhecidos, ou muitas vezes conhecidos, pelo rigor do evangelho, às vezes, pela imposição. Somos conhecidos pela negligência ou a intolerância entre o falar e o praticar. E vivemos assim. E Paulo fala, aplicai isso à sua vida diária. Aplicai toda essa teologia, aplicai todo esse ensinamento, porque tudo que nós conseguimos, através de ensinamentos, através de estudo, através de qualquer método que você possa fazer para aprender, não tem valor em Cristo se você não colocar em prática. Tiago fala isso. Olha, demonstre a sua fé pelas obras. Mostre.
Mostre. É um contexto um pouco diferente do que Paulo fala aqui. Paulo fala da fé, da salvação. O Tiago fala da obra, porque você tem fé. E Paulo aplica algumas coisas nesse texto. Primeiro, Paulo motiva os cristãos a viverem uma vida de culto a Deus em função das misericórdias do Senhor. Misericórdia é a expressão da bondade de Deus para com os pecadores. Ele fala, rogo-vos, pois, em algumas versões, portanto, concluindo, eu concluo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Ou seja, pelas misericórdias de Deus, você apresenta o vosso corpo. Pela bondade de Deus, você apresenta-se a Ele. Deus não tinha nenhuma obrigação em nos salvar. Isso é bem claro. É o que nós falamos ano e ano aqui. Que a salvação é pela graça. E isso você vai ouvir até o último dia que você estiver nessa face da terra. Eu creio, pelo menos nessa igreja aqui. Porque isso tem que estar na nossa mente em todo momento. A salvação é pela graça, é a misericórdia de Deus. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada para isso. E Ele não tinha obrigação nenhuma, porque Ele é Deus. Mas Paulo fala, pelas misericórdias, pelo amor de Deus. Ele invoca essa misericórdia justamente para nos animar, porque quando olhamos, lembra que eu falei no início, que a esperança no mundo, ela termina naqueles 15 minutos após a queima dos fogos. E todo mundo cai na realidade de que o mundo continua o mesmo. Se nós abrirmos os jornais hoje, vai estar a mesma coisa lá. Violência, falta de perdão, falta de amor, pai, filho se matando, roubo, assalto. Está da mesma forma. O êxtase mundano, o êxtase do mundo dura 10 a 15 minutos, ou até uns estende até amanhecer, porque muitos dormem lá na praia, em tudo quanto é lugar, como diz aí, chapadão. Chapa tudo e cai lá. E quando acorda para a realidade, vê que nada mudou. Mas a nossa esperança, Paulo fala, está nas misericórdias do Senhor. Quando nós reconhecemos que não somos nada e que Deus, pela sua misericórdia, nos justificou e nos salvou. Pela sua muita grandeza, Ele nos salvou. Mesmo que eu não merecia, mesmo que você não merecesse. Ele falou, olha, você não merece, meu filho, mas eu sou um pai bondoso. Eu estou te trazendo hoje para junto de mim. Você pode olhar as circunstâncias e ver assim, olha, não há esperança nesse mundo, mas quando você olha para a cruz, você olha para Cristo e vê a bondade de Deus ali em enviar o seu Filho para nos salvar, olhar para Ele, olha para a cruz e fala, Senhor, quão miserável eu sou, só pelas suas misericórdias mesmo eu posso estar aqui, só pelo teu amor eu posso estar aqui, só pela tua bondade eu posso estar aqui. Irmãos, isso nós não podemos deixar de reconhecer, porque no momento que deixarmos de reconhecer essa grandeza, essa misericórdia de Deus, o nosso eu vai falar mais alto. Você vai se achar alguma coisa, você vai achar que tem alguma coisa, ou que faz pela força do seu braço. E Paulo demonstra, não é pela força do meu braço, é pela força do Senhor, é pela misericórdia do Senhor, é pelo amor do Senhor para conosco. É pelo amor dele. E essa misericórdia, ela nos constrange a adorar a Deus em todos os momentos. Essa misericórdia de Deus abranda os nossos corações. Essa misericórdia nos dá a certeza de que temos um Deus que cuida de nós. Essa misericórdia nos dá a certeza do cuidado do Senhor. Porque cuidado maior do que aquele na cruz não há. Cuidado maior. Por isso que a mesa, a ceia, a comunhão da ceia,
mensal, é para relembrarmos. Por isso que ele fala fazer isso em memória de mim, porque a nossa memória é falha. Mesmo que muitas igrejas se esqueçam da cruz em determinados momentos da sua caminhada, obrigatoriamente na ceia tem que lembrar da cruz. Porque não tem como falar da ceia sem falar do sacrifício de Cristo. Fazer isso em memória de mim. É por isso que ele fala, olha, isso aqui vai nos remeter sempre ao sacrifício dele, para que esse sacrifício esteja sempre, sempre, sempre vivo nas nossas mentes. Segunda coisa que Paulo exorta aos seus leitores é fazer uma oferta de gratidão. Pelas misericórdias de Deus, ele diz no versículo 1 ainda, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, oferecer esse sacrifício é uma gratidão a Deus, é ser grato a Deus. Apresentar o corpo como sacrifício vivo é apresentar-se a Deus diariamente em gratidão por aquilo que Ele fez. É ser grato. É olhar as circunstâncias e ver que, apesar de tudo, Deus está no controle. É acordar de manhã e agradecer a Deus pela noite de sono e já descer da sua cama glorificando o nome do Senhor, agradecendo. É ser grato. Já viu quando a gente vai conversar com muitas pessoas? E eu sei como está, meu irmão. E no mundo então eu falo, está bravo. E você só ouve problemas. Problemas todos nós passamos. E vamos passar ao longo da nossa caminhada. Mas é aí que está no aperfeiçoamento do cristão. É transpor essas barreiras e ser grato a Deus. Porque, meu querido, eu ser grato quando está tudo muito bem, é muito fácil. Cristo mesmo fala, se eu amar os meus parentes, a minha esposa, eu não estou fazendo sacrifício nenhum. Porque no altar eu fiz um laço, uma aliança. Não há sacrifício. Eu fiz uma aliança com ela. Até a morte nos separe. Então você fez aliança. Então não há sacrifício nenhum. Eu chegar para minha filha todo dia, a Mel, principalmente, que a Mel, acho que ela deve falar umas 500 vezes no dia que me ama. Né? Chega em casa, vou fazer uma coisa, ela lá, papai, eu te amo. Eu sei, minha filha, eu também te amo. Então, mas eu falar isso para minha filha, não há sacrifício nenhum. A Bíblia fala quando eu falo para o meu inimigo, ao sacrifício, esse sim. Para aquele que me machuca, esse sim. Ontem, eu vindo do trabalho, eu trabalhei no dia 1º, né? Aí saí ontem, virei à noite lá, saí. Aí passei na feira ali, falei, aí vi um boneco inflável, né? Bonequinho. Aí eu da Mônica. Aí eu falei, vou levar para minha filha. Né? Mas se eu levar um só, dá briga. Levei 2. O cara falou assim para mim, olha, se ele murchar, ele não está furado não. Você bota no sol que ele acende. Que ele infla de novo, tal, aquele negócio todo. Aí eu, correndo, saindo do trabalho, eu, tá bom, daqui, eu peguei e levei. Cheguei em casa, estava um murcho. Aí o murchinho lá, furado. Falei, meu Deus do céu. Aí a Mel é a menor, mas é a mais invocada. Não puxou a mim não, puxou a mãe. Ainda bem que ela não está aqui, está dando aula. Ela falou assim, papai, vamos voltar lá e vamos pegar aquele moço e vamos acertar ele. 4 anos.
Eu falei, não, minha filha, deixa isso para lá. E ela até na hora de dormir falando aquilo, eu falei, minha filha, não precisa disso não. Porque ela ficou chateada. Aí eu, logicamente, o que eu fiz? Dei o que estava cheio para ela e para a maior deu furado. Né? Falei, Rebeca, você segura a onda aí. Mas olha só, já a criança, 4 anos e pouco, ela já tem aquela, não, vou descontar, vou vingar. Irmão, mas não é assim. Eu orei e falei, Senhor, se ele fez aquilo ali já propositalmente, amém, abençoe ele. Se ele acha que aquele dinheiro vai ser aquilo, amém. Mas o Senhor tem nos dado. Só que não é difícil nós compreendermos isso, meu irmão. Às vezes a gente quer ir logo lá e resolver na mão. E Paulo fala nesse apresentar o vosso corpo em gratidão a Deus. Tudo tem esse propósito. E eu não me preocupei em voltar lá. Porque eu sou muito calmo, meu irmão. Demais. Demais até dar conta. Mas se eu sair do sério também, aí eu saio, eu não sei o que fazer. Por isso que eu já me policio. Então, por isso, a minha esposa, você é muito calmo, porque eu já sei, eu conheço. Alguns não seguram, mas é por isso, meu querido. E gratidão a Deus, amém, aconteceu. Paulo fala desse sacrifício aqui, agradável a Deus, como sacrifício vivo. Claro que ele fala de um sacrifício figurado. Você não vai se apresentar diante do altar e se sacrificar diante de Deus. Mas o texto aqui, ele faz uma ponte com o Antigo Testamento. Do sacrifício que era apresentado no altar para Deus. Onde era pego o cordeiro, sacrificado e apresentado a Deus. E o cordeiro tinha que ser o primogênito, sem defeito, o melhor do rebanho. Era oferta pelo pecado. Era oferta de gratidão. E Paulo remonta isso para o cristão, para nós, e fala assim, olha, você tem que dessa mesma forma oferecer-se a Deus como sacrifício vivo. Sabe por que ele fala sacrifício vivo? Porque lá no capítulo 6 ele fala que nós fomos mortos em Cristo. E vivemos uma nova vida com Ele. Então nós já fomos sacrificados com Cristo e vivemos uma nova vida. Então quando apresentamos nossos corpos vivos para o Senhor, como sacrifício agradável a Deus. Muitas vezes ignoramos isso. Deus já sacrificou por nós. Não precisamos fazer mais nada. Será mesmo que não precisamos fazer mais nada? A carreira cristã não é uma carreira de prática. Você não precisa fazer mais nada para a sua salvação, porque Deus já te salvou. Mas essa salvação tem implicações práticas, sim. A graça, ela não me condiciona ao pecado. A graça, ela não me condiciona. Porque eu tenho um Deus amoroso que vai me perdoar, então eu vou pecar todos os dias, porque Deus vai... Então a sua mente não foi restaurada. Se nós pensarmos assim, não. Nós temos que pensar no temor de Deus. Nós temos que pensar em temer a Deus. Porque esse temor vai nos impedir de pecar. Mas ainda que eu venha pecar, Ele sim é misericordioso para me perdoar. Mas não é a minha força. Não sou eu que vou correr para o pecado porque eu tenho um Deus bondoso. Temos as implicações práticas, meus queridos. A graça nos salvou, a misericórdia de Deus tem nos transformado, tem nos regenerados. Mas isso tem a implicação. A vida cristã é uma vida de continuidade. É uma vida de gratidão,
de oferta de si mesmo a Deus. Porque muitas vezes nós louvamos, olha, tudo que é meu é teu, Senhor. Botamos nos carros lá, Deus me deu, minha família é de Cristo, eu sou de Cristo, minha casa é de Cristo. E a prática em função disso, será que eu tenho verdadeiramente sido de Cristo? Será que eu tenho praticado realmente aquilo que Cristo fala na sua palavra? Agora, cuidado, isso não se resume a uma liturgia. Isso não se resume a uma religiosidade. O texto não fala isso. O texto não fala de uma religiosidade que você tem, que está na igreja e fazer e isso e dessa forma e faz tudo assim bonitinho, porque se você tiver assim, de tal, você está salvo. E é assim. Não, não é isso que o texto fala. O texto fala de uma continuidade de uma vida cristã na prática, dia após dia, você sendo transformado, restaurado e praticando a vontade de Deus. Não é em função de que não, hoje eu vou estar na igreja, então eu tenho que andar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que orar hoje é jejum, porque é ceia, amanhã, então eu já fiz a minha parte com Deus. Olha, eu acordo de manhã, eu fiz o meu devocional, li a palavra, eu já orei por tudo. Aí levanta dali e faz tudo de errado, porque já fez o devocional dele. Não é isso que o texto fala. Isso é religiosidade, isso é hipocrisia. O texto fala de uma continuidade da vida cristã. Apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício. O texto mostra uma continuidade. Um culto diário e um culto contínuo ao Senhor. A minha vida é uma expressão de culto a Deus. Uma expressão diária. Hoje, dia 3 de janeiro de 2016. No dia 1º, eu estava lá vendo o jornal, entrevistando muitas pessoas, né, na praia, lá em vários lugares. E várias perguntas foram feitas. E a principal era, o que você espera para 2016? E basicamente, as respostas eram as mesmas. Eu quero paz, eu quero saúde, prosperidade. Basicamente, as respostas eram essas. Foram essas. E eu quero felicidade. Agora, eu quero paz, eu quero saúde, eu quero prosperidade. Tudo eu quero. Tudo centrado no eu. É um ser, o ser humano centrado em si mesmo. Um ou outro falava, olha, eu quero que o Brasil melhore. Mas foi raro nas entrevistas. Porque a visão do mundo é o quê? O eu. O eu estando bem, não importa o próximo. O eu estando com saúde, não importa quem está no hospital. O eu tendo emprego, não importa quem está sem emprego. O eu tendo segurança, não importa que lá fora está uma porção de bandidos, uma porção de policiais correndo atrás deles. Quantos oram pelos policiais, meu irmão, que a todo momento estão aí? Quantos oram pelos missionários? Mas esse eu impede de eu apresentar esse sacrifício. Por isso que Paulo fala no versículo, por isso que ele dá uma continuidade aqui no texto. Ele fala, não sedes conformados, ou seja, não vos conformeis com isso. Não vos conformeis com isso, viva diferente.
Porque hoje as pessoas vivem em função de si mesmo. É centralizado o pensamento em si. O texto fala, não se adeque a essa maneira de viver, mas viva como sacrifício vivo e agradável a Deus. Conformar quer dizer adequar-se, moldar-se. O mundo ele tenta espremer o cristão, ou espremer todos no seu molde. Por isso que nós vemos a influência na mídia, vemos a influência em todos os segmentos de comunicação, porque eles querem moldar para que todos pensem daquela forma. Aí abre parênteses, cuidado quando vocês verem algumas reportagens. Apesar de vivermos num país livre, entre aspas, tudo tem um fundo e uma tendência. Tudo quer mostrar algo. E tudo quer te influenciar para algo. Tudo quer mostrar o que eles querem que você entenda. Cuidado com as reportagens, tá? Então, a tradução dessa palavra mundo aqui, não sejais conformados com o mundo, não é um mundo físico. A palavra aqui é de século, ou seja, tempo presente. Não vos conformeis com esse tempo presente. Não se conformeis com essa sociedade presente. E Paulo continua, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em quarto, ele fala de transformação. E é interessante, isso aí até o pastor André pode falar melhor, grego. O transformar, esse verbo, ele vem do grego metamorfose, que quer dizer metamorfose. Mudança radical. Aí quando nós falamos de metamorfose, a primeira coisa que vem na mente é o quê? Borboleta, né? A lagartinha virando uma borboleta. Mas esse que verbo, esse impacto que Paulo quer causar realmente. A nossa mente mundana, ele vem falando ao longo dos capítulos até o 11, vocês foram transformados, estão sendo renovados, ele chega aqui agora coloca em prática essa mudança. Vocês são transformados, mas vocês já transformados. Essa transformação ela é usada também lá é o mesmo verbo que eles usam lá que ele usa. Que o texto usa lá na transfiguração. Transformado. Transfigurar-se. E também ele é usado mais uma vez lá em 2 Coríntios 3,18, referindo-se aos crentes transformados à imagem do Filho em glória, em glória. O transformar que ele fala aqui da nossa mente é para entender que estamos em contínuo processo de mudança, em contínuo processo de transformação. Mas transformados pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. É o reflexo de uma transformação profunda e permanente, que é feita através do nosso interior. É feita através da regeneração do Espírito Santo. O que Paulo está falando, meus queridos, é que a vida cristã, ela não se resume a uma religiosidade. Ela não se resume a uma liturgia. Ela se resume a uma prática de vida transformada, renovada a cada dia em nosso ser. E a cada dia, se nós olharmos para o dia anterior, nós precisamos transformar alguma coisa em nossa vida. A cada momento, se olharmos para trás, nós precisamos transformar algo, precisamos mudar algo. Esse é o aperfeiçoamento dos crentes, até chegarmos à estatura de um varão perfeito, que é lá no Cristo. Mas nós temos que correr atrás, ou melhor, nós temos que andar com isso. Ele fala, não vos conformeis. Quantos já estão conformados com tudo que está acontecendo aí? Ah, é assim mesmo. Não tem jeito.
Ah, o mundo é assim. Ah, e que é dessa forma, a lei está falando isso. Está impondo, e é assim mesmo. E vemos uma famílias sendo destruídas. Ah, é assim mesmo. Estamos nos conformando, achando que tudo é normal e tudo é natural. E na verdade não é. A Bíblia diz, olha, não os acomode, não se moldem, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mostrai-vos que são diferentes. Mostrai-vos que tem o Espírito Santo, que Cristo habita em vocês, em nós. Mostrai-vos. Em outras palavras, Paulo quer dizer isso. Mostrai-vos que vocês são diferentes, que têm o Espírito, que vivem diferentes, que têm um Deus verdadeiramente zeloso. Porque, meu irmão, quando eu olho para a igreja de Atos, eu tenho vergonha de mim mesmo. A gente tem que fazer uma autoanálise. Tenho vergonha de mim mesmo. Porque para eu estar aqui, para que você estar aí, eles sofreram lá. Aquele evangelho foi pregado debaixo de açoite, debaixo de morte. Para hoje nós temos um conforto. Mas Paulo fala, não vos conformeis. A vida cristã, meu querido, é enraizada no arrependimento. Que a palavra grega para arrependimento é metanoia, que quer dizer mudança de mente. Tudo é mudança. Tudo é mudança. A vida do cristão gira em torno da mudança, da transformação, do não acomodamento com a situação ou com o mundo. Paulo fala, o mundo jaz no maligno. Sim. Mas Cristo lá em João 17, na oração dele, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o guarde do maligno. Então é necessário que passemos por tudo isso, mas não nos moldemos a isso, mas transformarmos. Vamos ser transformados a cada dia. E essa transformação, eu volto ao início para encerrar. Essa transformação, ela remete ao nosso culto diário e contínuo a Deus. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como se afastar disso. Porque nós somos testemunhas de Cristo. Querendo ou não, fazendo ou não, onde você passar, lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, em casa, onde você passar, você está sendo observado por alguém. E acima de tudo, você está sempre sendo observado por Deus. Mas no plano humano, você está sempre sendo observado por alguém. Alguém sempre vai estar de olho em você. Esses dias, ele não está nem mais aqui na igreja, um irmão jovem chegou para mim e falou assim, pastor, todo dia eu estou indo para a escola e te vejo lá no metrô. Eu falei, é mesmo, rapaz? Eu nunca te vi no metrô. Ele, mas eu tenho te visto.
Falei, rapaz, tem sempre alguém te observando. E mesmo se não tiver, lá o Cristo está te observando. E por fim, Paulo fala, olha, o resultado disso tudo é prático. É experimentar. Quer convidar o louvor? Pode vir. Eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.